Hoje eu quero falar com você, cidadão comum que trabalha, paga imposto e acredita que a lei deve valer para todos. O que está acontecendo entre o governo dos Estados Unidos e autoridades do judiciário brasileiro não é apenas uma briga diplomática distante. É um alerta sobre liberdade, censura e responsabilidade institucional. No dia 22 de setembro de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou sanções da chamada Lei Global Magnitsky contra Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e contra uma empresa ligada à família, o Instituto Lex. Essas medidas colocam os nomes na lista de bloqueio financeiro e proíbem transações com entidades americanas. Em bom português, o sistema financeiro internacional passa a tratar essas pessoas e empresas como tóxicas. Isso foi confirmado em notas oficiais do governo americano. E não parou aí. No dia 22 de setembro, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que os Estados Unidos estão preparados para sancionar mais autoridades brasileiras e alertou bancos e empresas. Quem facilitar movimentação de bens de sancionados pode entrar no raio de punição. A mensagem é claríssima: compliance ou consequência. Para entender a escalada, volte um pouco no tempo. No fim de julho de 2025, o próprio ministro Alexandre de Moraes já havia sido alvo de sanções sob o mesmo guarda-chuva jurídico. E a partir de então, vieram novas camadas, cancelamentos de vistos de múltiplas autoridades ligadas ao judiciário e à justiça eleitoral, exatamente o tipo de medida que costuma anteceder sanções financeiras mais pesadas. Reportagens internacionais falam em um conjunto de 6 a 7 nomes com vistos cancelados nesse pacote inicial. Um movimento que, na prática, coloca pressão pessoal e reputacional sobre quem sustenta decisões vistas em Washington como abusivas contra opositores políticos. A reação do governo brasileiro foi previsível. Em discurso na Organização das Nações Unidas, no dia 23 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou as medidas como ataques inaceitáveis às instituições do país. Mas note o detalhe: ao mesmo tempo em que condena as sanções, o Planalto sente o impacto material delas no sistema financeiro e no ambiente diplomático. Quando bancos, fintechs e grandes provedores de serviço ouvem do Tesouro americano que precisam cumprir sanções, eles obedecem, não por ideologia, mas por sobrevivência. Essa é a força do dólar e do sistema de compensação bancária sob jurisdição dos Estados Unidos. Agora, por que tudo isso? O gatilho é o tema que a imprensa americana descreve como regime de censura no Brasil. Remoções aceleradas de conteúdo, ordens diretas a plataformas, bloqueios de perfis e decisões sem o devido contraditório, especialmente durante e depois das eleições de 2022. Para Washington, a linha vermelha é clara. Violações à liberdade de expressão e abusos de poder estatal podem ser enquadrados na Lei Magnitsky, que foi desenhada exatamente para punir responsáveis, cúmplices e redes de apoio, inclusive familiares, testa de ferro e pessoas jurídicas usadas para blindagem patrimonial. É por isso que o comunicado oficial fala em sancionar facilitadores e rede de apoio. E aqui entra um ponto que o cidadão precisa entender. Sanção Magnitsky não é bravata. Ela trava contas, bloqueia patrimônio sob alcance do sistema financeiro americano e expulsa o sancionado do mercado global. Se um banco brasileiro faz vista grossa, ele próprio pode virar alvo secundário. Por isso o Tesouro comunicou instituições financeiras no Brasil, perguntando: quais medidas vocês estão tomando para cumprir a lei? O recado foi direto, sem rodeios. Do outro lado, cresce a pressão doméstica. À medida que nomes de bastidores vêm à tona e relatos de gabinetes paralelos de monitoramento e remoção de conteúdo se multiplicam, a opinião pública começa a ligar os pontos. Se decisões judiciais são usadas para calar críticos, isso não é defesa da democracia, é a negação dela. É a velha tática do "eu te protejo do discurso ruim", que na prática vira mordaça seletiva. E o mundo livre não compra essa narrativa. A essência do Ocidente é permitir o debate, punir crimes com devido processo e jamais transformar discordância política em delito.
Quais as consequências políticas imediatas? Primeiro, isolamento reputacional. Quando um país aparece no noticiário internacional por perseguir vozes dissonantes, investidores aplicam um desconto de risco. Segundo, insegurança jurídica. Plataformas e empresas passam a operar com medo de decisões imprevisíveis, o que encarece crédito e inibe inovação. Terceiro, desgaste institucional. Quando a Suprema Corte se vê associada, lá fora, a censura e abuso, todo o poder judiciário perde autoridade moral. Não é à toa que a diplomacia brasileira correu para chamar as sanções de inaceitáveis. O dano de imagem é real e mensurável. Deixa eu falar diretamente com você, que talvez pense, isso não me afeta. Afeta sim. Liberdade de expressão é o dique que protege todas as outras liberdades. Quando se abre a comporta do cala esse, bloqueia aquele, derruba perfil de fulano, a água da arbitrariedade invade o resto: imprensa, negócios, crenças, vida privada. E quando por cima ainda se tenta blindar o circuito financeiro de quem decide assim, vem o mundo e fecha a torneira do dinheiro. Resultado: menos emprego, menos investimento, mais fuga de capital. O que fazer daqui para frente? Primeiro, transparência total. Decisões que removem conteúdo e derrubam perfis precisam vir acompanhadas de fundamentação clara, prazos, direito de defesa e publicidade dos critérios. Sem isso, é abuso, não é jurisdição. Segundo, freios e contrapesos funcionando. O parlamento precisa legislar com precisão, delimitando o que é crime, crime de verdade, com vítima e dolo, e o que é opinião, por mais dura que seja. Terceiro, responsabilização. Nenhuma toga, nenhum cargo e nenhum sobrenome está acima da lei. Se houve abuso, responda. Se houve conluio para calar adversários, responda. É assim que se reconstrói confiança. Quarto, pressão por normalização institucional com custo zero para a liberdade. Não adianta trocar um abuso por outro. O caminho é simples de dizer e difícil de fazer. Devolver o debate público ao cidadão, às urnas e às ideias. Juiz julga, governo executa, Congresso legisla. Quando cada um volta para a sua caixa, o país volta a respirar. Quinto, e este é direto para quem está no poder. Não subestime sanções Magnitsky. Não tem retórica na ONU que resolva. Tem que corrigir a rota. A Casa Branca e o Tesouro deixaram explícito em documentos públicos que a mira está em quem comete violação de direitos e em sua rede de apoio. Isso inclui esposa, instituto, empresa, testa de ferro. E eles já sinalizaram que novas medidas virão se necessário. Agora, um ponto final que muita gente ignora. O Brasil não está no vácuo. O mundo inteiro está revendo seus limites sobre discurso, plataforma e moderação. A diferença é que países sérios fazem esse debate no parlamento, com regra clara e controle social, não por ordem monocrática às 3 da manhã. A boa notícia é que dá para reverter. Transparência, previsibilidade e humildade institucional. Em menos de um ano, o país poderia sair das páginas de censura e sanção para as páginas de reformas e liberdade. E isso sim atrai investimento, emprego e respeito. Eu termino com 3 chamadas à ação. Primeiro, informe-se. Leia os comunicados oficiais das sanções. Entenda o alcance. Não caia em cortina de fumaça. Segundo, cobre o seu deputado e o seu senador para que coloquem limites legais claros e protejam a liberdade de expressão, sem abrir brechas para abuso do outro lado. Terceiro, não terceirize a sua voz. A democracia não precisa de tutores. Ela precisa de cidadãos que falem, discordem, argumentem e convençam. À luz do dia. Enquanto houver gente tentando decidir o que você pode ouvir, ler e dizer, a nossa missão é simples: abrir a janela, deixar a luz entrar e lembrar o óbvio. Liberdade não é concessão do Estado. Liberdade é um direito seu. E quando alguém tenta calá-lo, seja com martelo, seja com bloqueio bancário, a resposta tem que ser a mesma: não. Aqui, a sociedade civil fala alto, exige respeito e faz valer a Constituição. Se você concorda que esse debate precisa sair do subterrâneo e ir para a sala de estar das famílias brasileiras, compartilhe este vídeo agora. Cada compartilhamento é um recado claro: censura não passa. E quem brincar com a liberdade do povo vai sentir o peso não só da opinião pública, mas também do mundo livre. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.